Graça e paz, querido. Eu sou o pastor Lindenberg, da Renascer Church. Estou fazendo esse vídeo por uma preocupação daquilo que nós estamos vendo diante de um cristianismo apresentado nos dias de hoje. Há um pensamento difundido em diversos lugares preocupante. Com base em uma pesquisa feita recentemente, eu descobri que em torno de 50 milhões de brasileiros são evangélicos. Mas tem outro dado que é considerado preocupante, é que existem 60 milhões de pessoas afastadas da igreja, por vários motivos, por várias situações. Uma delas é que se difunde a ideia, existe um grupo dentro das igrejas, difundindo, são desigrejados dentro das igrejas, acredite, existem desigrejados dentro das igrejas com uma finalidade ruim, um propósito ruim. Eles não querem se igrejar novamente, eles querem desigrejar outras pessoas. E tem se difundido a ideia dentro das igrejas por pessoas desigrejadas de que nós não precisamos mais congregar, de que nós não precisamos ter uma liderança, ter um pastor. E isso é um ensino preocupante que tem se difundido de uma forma alarmante dentro das igrejas, e nós pastores estamos de braços encruzados, alguns enxergando sem querer fazer nada, outros que realmente não enxergaram, mas que esse vídeo tem o intuito de abrir os seus olhos. E olha, esse conceito de que nós não precisamos ter pastores, ter lideranças e obedecermos é um conceito demoníaco, perigoso. Combata na sua igreja, não permita que isso aconteça. E você que gosta de adorar, que gosta de cultuar, fique atento, não deixe esse tipo de ensinamento entrar no teu coração. Para isso eu trouxe alguns textos, poucos textos, para o vídeo não ficar tão longo, para sua reflexão, mostrando que ser pastoreado é bíblico, mostrando que congregar é bíblico, que nós precisamos ter uma vida debaixo de uma cobertura espiritual e também pertencemos a uma comunidade de fé cristã, a uma igreja, ser mentoreado, ser ensinado, ser exortado, ser orientado, para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Veja comigo aqui, a Bíblia diz, Jeremias, capítulo 23, verso 4, Deus dizendo, eu darei pastores, Deus dizendo, eu darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Isso é o próprio Deus falando. Isso aqui é um princípio bíblico. Você precisa ser pastoreado. Deus levanta pastores e entrega esses pastores à igreja. Isso é realmente preocupante, porque o próprio Deus diz assim, eu vos darei pastores com conhecimento e inteligência para apacentarem vocês. A unção que vem sobre a vida de um líder é uma unção diferente, uma capacitação maior, diferente, para que ele possa assim orientar aqueles que estão debaixo de sua cobertura espiritual. Ezequiel capítulo 34, verso 23, diz, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, a saber, o meu servo Davi. Ele as apacentará e lhe servirá de pastor. Então, só para você entender que é um princípio bíblico, que nós precisamos estar debaixo desse princípio bíblico. No livro de Hebreus, no Novo Testamento, escrito por Paulo, capítulo 13, verso 7, diz, lembrai-vos dos vossos pastores, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando à sua maneira de viver. Então a maneira de viver de um líder serve como ensinamento para a vida daqueles que são apacentados. João capítulo 21, verso 15, o próprio Jesus diz assim, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, olha o que Jesus disse a Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Depois ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Então o sumo pastor, que é Jesus, dizendo a um pastor, que é Pedro, apacente as minhas ovelhas. Então só para você entender que nós devemos estar debaixo de uma cobertura espiritual estabelecida pelo próprio Jesus, ratificada pelo nosso querido apóstolo Paulo e Pedro. No livro de Hebreus, capítulo 13, verso 17, Paulo diz assim, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria. Ele diz assim, se sujeita a elas, porque eles vão dar conta da alma de vocês, mas se sujeite de forma que eles façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Tem muitas pessoas fazendo os pastores gemer propositalmente, fazendo os pastores sofrerem. Essas pessoas vão receber um devido pagamento. Essas pessoas desigrejadas dentro das igrejas, certamente disseminando o entendimento de que a figura do pastor não é mais importante, de que a figura de congregar não é mais importante. Em 1 Tessalonicenses, Paulo escreve no capítulo 5, verso 12, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem, os que são presidentes das comunidades, os que lideram
as comunidades de fé, aqueles que presidem sobre vós no Senhor e vos ademoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Isso aqui é Bíblia, Bíblia pura, não tem mistura. Então assim, máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Nós temos que considerar nossos líderes como pessoas levantadas por Deus para nos ajudar, para nos colocar de pé. 1 Timóteo 5,17, os presbíteros, que são a mesma coisa que os pastores, que governem bem, sejam estimados por dignos de dupla honra. Será que os nossos líderes estão sendo tratados? Principalmente que trabalham na palavra e na doutrina. Então, dos fundamentos maiores de um pastor é trabalhar na palavra e na doutrina, trazendo ensinamento e enriquecimento, fazendo com que o seu rebanho cresça, se desenvolva e o seu caráter seja alterado, mudado pela palavra do Senhor. 1 Coríntios 16 diz assim: sujeitai-vos a pessoas desse gênero, do gênero do pastor, e a todos que cooperam e trabalham. Atos 20:28 diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Os bispos são os pastores, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ele está dizendo assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. 1 Pedro 5:2 diz assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Nós estamos aqui por um trabalho voluntário de amor ao rebanho de Deus, porque nós estamos exercendo um ministério que Deus nos separou para nós exercermos. Nem por top e ganância. Quem exerce um ministério também pastoral de olho em dinheiro está com a visão errada. Mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, entenda de uma vez por outra, se foram apenas poucas passagens para você entender e não deixar você cair, você próprio cair nessa artimanha maligna, que é de que você não precisa mais ter pastor, não precisa ser pastoreado por homens, que você agora tem um pastor que é Jesus Cristo. Jesus é o sumo, mas existem pastores que Deus levantou para lhe ajudar nessa caminhada, para lhe fortalecer, para lhe dar uma palavra, para lhe exortar, para lhe orientar e trazer o melhor. De que eu preciso seguir a ordem estabelecida por Deus, de estar debaixo da cobertura espiritual de um pastor, igual Abraão fez quando se encontrou com Melquisedeque. Foi alimentado por Melquisedeque. Melquisedeque serviu a Abraão no tipo da ceia. Melquisedeque seria um pastor, seria um sacerdote, seria um líder espiritual que alimentava a vida de Abraão e que Abraão depositava o dízimo diante da presença de Deus. Aquilo é um modelo de um pastor, de um culto estabelecido, de uma liderança que alimenta a alma e que daquele que está sendo alimentado devolve aquilo que Deus colocou nas mãos dele, nos pés daquele que alimenta a sua alma. Isso é um princípio bíblico. Você precisa ser pastoreado. Nós precisamos estar debaixo de uma cobertura espiritual para nós usufruirmos de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu quero finalizar esse vídeo dizendo para você: tenha cuidado. Não se perca na perdição de quem já se perdeu. Não se perca na perdição de quem já se perdeu. Tem muitas pessoas com o intuito errado, o propósito errado, querendo disseminar dentro da igreja a quebra de princípios da palavra de Deus. E são pessoas que tentam semear a dúvida na mente dos membros de uma igreja com o intuito de minar a imagem do pastor e promover a divisão da instituição. Podem existir várias características. Aqui vai algumas características das pessoas que estão no meio da igreja, às vezes tentando disseminar uma imagem errada do seu líder e da sua igreja. Essas pessoas, eles fazem críticas constantemente. São pessoas que frequentemente criticam o pastor e a sua liderança, muitas vezes sem oferecer soluções construtivas. Essas pessoas, elas gostam de fofoca, disseminação de boatos, propagam rumores ou informações não verificadas sobre o pastor com o objetivo de minar a confiança dos membros. Tem mais, essas pessoas elas sempre levantam atitudes de desconfiança, elas desenvolvem uma atitude geral de desconfiança em relação à liderança pastoral, mesmo em questões menores. Por menor que seja, ela está sempre se aproveitando da situação. Essas pessoas, elas gostam do isolamento e da formação de facção, de grupinhos. Então essas pessoas, elas tentam formar grupos ou facções dentro da igreja que compartilham suas visões críticas e conspiram contra a liderança existente. Tenha cuidado para você não se perder. Essas pessoas, na verdade, estão perdidas. Essas pessoas que disseminam esse pensamento de não há necessidade ou de querer ofuscar a imagem do pastor em uma igreja, elas evitam um diálogo aberto e construtivo com o pastor e outros líderes da igreja para resolver preocupações e questões. Essas pessoas, elas gostam de motivações ocultas. Como assim? Podem ter motivações pessoais ocultas, como desejo de poder, ressentimento ou disputas passadas. Ou seja, são pessoas doentes que querem adoecer outras pessoas. E eu fecho esse vídeo, que eu considero de suma importância para a sua reflexão, para que você não caia nessas armadilhas demoníacas que surgem diariamente
que são pessoas, em sua palavra mais completa, rebeldes. E o rebelde geralmente ele é uma pessoa insurgente. O que é uma pessoa insurgente? É a pessoa que gosta do contrário, que se revolta contra um poder estabelecido. Essas pessoas, elas são pessoas insubordinadas. Elas gostam de viver independente e gostam da desobediência, principalmente. Elas são pessoas dissidentes. Qual é a pessoa dissidente? A pessoa que gosta de divergir de princípios, de doutrinas e de ideias. Elas são pessoas revoltadas, é óbvio, por serem pessoas revoltadas contra um líder, uma liderança, ou um princípio que Deus estabeleceu, e por não chegarem lá, elas gostam de lançar as revoltas e disseminar entre outras pessoas. São pessoas levantadas, levantado, e essa palavra levantado, elas são pessoas que se acham mais elevadas que a liderança. Tem muita gente assim que se acha mais elevada. São pessoas desobedientes, pessoas indisciplinadas, são pessoas que gostam de contestar tudo, são pessoas que gostam do motim, são pessoas que gostam o tempo todo de lançar desafios, querendo colocar a liderança de uma igreja contra a parede. Tenha cuidado, o conselho que eu lhe dou é tenha cuidado. Tenha cuidado para você não cair nessas armadilhas e vá congregar na sua comunidade, junto com o seu pastor, respeite, ame, honre a vida dele, ore por ele e trabalhe junto com ele. E eu tenho plena certeza, Deus ficará feliz e o reino de Deus se expandirá cada vez mais quando nós seguimos os princípios da palavra de Deus. E um dos princípios é esse, é ser mentoreado, exortado, ensinado, orientado por um líder, por um pastor devidamente consagrado e de acordo com o chamado que Deus teve ou tem para a vida dele ou dela. Espero que você possa refletir, crescer, se desenvolver, não cair nessas ciladas. Tem muitas pessoas desigrejadas dentro das igrejas e nós não podemos permitir que essa ideia de que eu não sou de nenhuma igreja, eu sou de todas, isso não existe. Não existe. Você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual e seguir os princípios de Deus para que a sua casa, sua vida, sua alma, seu coração seja abençoado e usufrua do melhor de Deus. Forte abraço, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.